Responde com sinceridade. Você sente dificuldade de fazer coisas novas? Para você, toda vez que algo que te gera desconforto, que é novidade, que você diz, não quero, não vou fazer, é necessário ser feito, já gera assim em você uma resistência muito grande? Isso é preciso ser analisado, sabe por quê? Porque você só vai crescer quando você se colocar numa posição de desconforto. E isso não é frase de caminhão, não é letreiro de outdoor, é a mais pura verdade. Para que você consiga ter resultados diferentes daqueles que você já está tendo hoje, você vai precisar se colocar nessa posição. Eu vou te contar uma história breve, mas que faz todo sentido. Há quase 2 anos atrás, eu comecei a ir à academia, comecei a treinar musculação de fato, comecei a me exercitar após muitos anos sedentária. E uma pessoa que nunca tinha feito musculação, que simplesmente sempre jogou bola, participou de atividades, mas nunca algo efetivo em relação à musculação. E eu achava muito interessante aquelas pessoas que acordavam cedo, que iam para academia, que compravam roupas fitness, que gostavam daquilo. Aí eu assistia vídeos, fotos das pessoas lá e dizendo que estavam bem, que estavam satisfeitas, e mais um dia de treino, e aquela lógica lá, 300 treinos por ano e contando, e eu, meu Deus do céu, o que é isso? Chegava a pensar assim, nossa, deve ser tipo uma seita, alguma coisa assim que fazem com as pessoas para as pessoas gostarem tanto. Até que, nesses 2 anos atrás, eu me peguei numa situação, conversando com meu marido, que também é meu sócio, sobre um desconforto que nós dois estávamos sentindo de estarmos engordando, de estarmos sedentários, e tudo isso estava refletindo na nossa vida de uma forma ruim. Porque ninguém quer entrar numa loja e não encontrar a numeração ou ter que vestir qualquer roupa que, na verdade, é a roupa que cabe e não a roupa que tu quer escolher. Isso é muito triste. Muito triste, eu espero que tu nunca tenha passado por isso e nem passe por isso. Foi nesse momento que nós decidimos começar a treinar. E aí eu vou te dizer por que eu tô trazendo esse exemplo. Quando eu fui pela primeira vez, eu fui arrastada por mim mesma, tá? Mas fui na força do ódio. Eu fui lá, comecei a treinar e comecei a ver que seria importante para mim. No início, eu fazia os exercícios com a força do aparelho. Sabe o que é isso? Não colocar peso, porque eu não tinha força para fazer os exercícios. Só que com o tempo eu fui evoluindo, melhorando. E essa minha evolução também me mostrou uma capacidade de superar desafios, uma capacidade de me colocar no desconforto. E aí eu vou te dizer, hoje, passados quase 2 anos, eu gosto do desconforto, eu gosto do desafio. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva e tinha deixado isso um pouco de lado, até que eu me vi nessa posição de buscar mais. Hoje, cada vez que eu vou na academia, e eu tô falando isso de todos os dias que eu vou na academia, eu sinto vontade de não só atender levantar aquele peso que tem ali naquele determinado exercício, mas eu quero mais, eu quero evolução. E às vezes eu tô ali no meu limite e seria muito fácil dizer pro meu personal, não, tá bom, deixa assim nessa carga que tá leve, que tá tranquila, do que eu dizer pra ele, bota um pouquinho mais porque eu sei que eu posso, e forçar um pouquinho mais pra saber que eu posso evoluir. E é isso que eu quero, esse é o objetivo desse vídeo. O objetivo de que tu pense, toda vez que tu te coloca nessa posição, toda vez que tu está na zona de conforto, tu não vai ter esse crescimento. Então hoje tu tem que pegar e pensar assim, no teu negócio, aí na tua empresa, o que tu faria, o que tu precisaria fazer e que tu sabe que ao fazer isso tu vai ter mais resultado. Tu vai te colocar numa situação de crescimento, de expansão, de evolução e que hoje tu não tá fazendo. Porque é muito bom, e aí também tem aquela célebre frase que diz, né? Adulto faz o que precisa, criança faz o que quer. E aí muitas vezes tu tá infantilizando
a tua possibilidade de crescimento, o teu sucesso, ao dizer, não, isso eu não gosto, não vou fazer. Só que se tu é o empresário, é a empresária que está à frente do teu negócio, mais do que ninguém, tu precisa fazer as coisas que te geram desconforto. Nesse primeiro momento vai gerar desconforto, vai gerar aquela sensação de, meu Deus, eu quero desistir. Mas, cada vez mais tu vai trabalhar a tua mentalidade. Cada vez mais tu vai ficar mais forte, mais resiliente. E aí todos os desafios que são naturais do negócio, que vão vir à tona, que vão surgir, tu vai ficando como se tu tivesse um escudo, uma fortaleza, uma blindagem. Cada vez tu vai estar mais forte. Coisas que de repente te machucavam, te desgastavam, te deixavam para baixo, desmotivado, começam a ficar mais simples de resolver. Tu já começa a enfrentar as coisas assim, com uma cabeça diferente, que é a mentalidade diferente. Tu vai começar a olhar para os problemas e dizer assim, só um pouquinho, o que está acontecendo? Problema, solução. E aí tu começa a ter mais possibilidades de pensar. Por quê? Porque isso já não te gera tanto desconforto como gerava antes. E aí novos desconfortos vão vir pra frente, né? Mas tu já vai estar cada vez mais fortalecido e eles não vão te machucar tanto quanto eles te machucavam anteriormente. Então eu trouxe esse exemplo aqui da academia, da musculação, para te provar que uma pessoa que não gostava e não entendia por que os outros gostavam, começou a usufruir, começou a vivenciar, sentiu que é bom, hoje gosta, já está superando muitos limites e muitos desafios, e eu sei que eu tenho uma jornada para o resto da vida nesse ambiente, que eu vou cada vez me desenvolver mais, mas que isso também trouxe para mim e para o meu negócio uma outra percepção em relação a conforto e a desconforto. Tu já deve ter ouvido essa frase, mas só existe crescimento na zona de desconforto. Toda vez que tu estiver numa posição muito tranquila, dá uma pensada. Tá tudo muito tranquilo. Mas às vezes o teu faturamento aí no teu negócio também tá muito tranquilo, não é verdade? Tá ali, não cresce, todo mês a mesma coisa, ou depende muito de sazonalidade, tá sendo muito impactado, tem picos e tem vales. E isso tudo é sinal de que tu precisa estruturar o teu negócio. De que tu precisa de um processo comercial que te dê previsibilidade, de que tu precisa fazer ações que vão estar dentro desse processo de vendas, de pós-vendas, ações que vão fazer com que tu tenha melhores resultados aí na tua empresa. E o que pode estar acontecendo que tu não tenha previsibilidade ou que tu tenha esses picos, esses vales, é que tu não tá fazendo o que precisa ser feito porque tu tá escolhendo as ações que tu vai tomar. Ou seja, tu tá escolhendo ficar no conforto ao invés de ter que colocar no desconforto. E não é conversinha mimimi, não é conversinha clichê, não é assunto de coach, como as pessoas gostam de colocar assim, não. Eu tô falando pra ti a mais pura verdade. Eu tô falando que eu faço coisas aqui na minha empresa que se eu pudesse, eu não faria. Ou se eu pudesse, eu faria depois, eu procrastinaria, mas eu sei que eu preciso fazer e eu faço mesmo assim. Tem ações, tem estratégias que com o tempo e com o crescimento do teu negócio, tu vai poder fazer com que outras pessoas, terceirizar para outras pessoas, delegar para outras pessoas. Isso vai depender do estágio, do momento do teu negócio, da tua capacidade aí também de investimento. Mas as coisas que eu falo das minhas ações como empresária, que essas jamais serão delegadas, que essas jamais serão terceirizadas e que são necessárias. Ações que são necessárias, tomadas de decisão que são necessárias e que a gente não tem como passar para outra pessoa. Portanto, se tu chegou aqui até essa fase desse vídeo, eu quero que tu saia dele com um pensamento de quais são as estratégias, as ações, o que eu preciso fazer e que vão me ajudar a aumentar o meu faturamento, vão me ajudar a chegar no próximo nível que eu preciso. E se tu não tiver clareza nem sobre isso, pode entrar em contato comigo.
Comenta aqui nesse vídeo, na descrição eu vou deixar o meu contato e contato da Plenos, porque eu tenho como te ajudar através da nossa consultoria, onde a gente trabalha todo o teu processo comercial, estruturando tuas vendas e olhando para o teu financeiro, para que as coisas caminhem juntas, para que tu consiga crescer, tu consiga faturar mais, porque isso é o que vai te trazer tranquilidade, essa previsibilidade é o que vai te deixar seguro de saber o que tu vai faturar nesse mês e nos próximos meses. Sai desse vídeo e pensa um pouco mais sobre isso, que eu tenho certeza absoluta de que se tu sabe que tu tem potencial e que tu pode mais, o que precisa muitas vezes é de um direcionamento, é de um caminho que alguém possa te ajudar, que alguém possa escrever para ti essa jornada e te dar a mão para ti não ficar sozinho nisso. Empreender é bom, empreender tem que ser bom, empreender não tem que ser um sofrimento. Só que para empreender e para a gente chegar em resultados melhores, a gente precisa se colocar nesse papel, precisa se colocar nessa zona de desconforto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tu gostou, já deixa um like para mim e eu vou te aguardar no próximo vídeo. Um beijo e até mais.